Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Andreia e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha viagem a São Paulo que eu fiz agora esse mês, janeiro de 2025, com a minha família, meu marido, meus filhos. Nós fomos para São Paulo porque a gente queria fugir um pouco aí dessa muvuca das praias no final do ano, né? A gente queria um roteiro um pouco fora de praia e esse tipo de coisa. E a gente queria um lugar que fosse um pouquinho mais perto de Brasília. São Paulo fica a uns 900 e pouco, quase 1.000 quilômetros de Brasília. Então, você ganha aí algumas horas de viagem em relação aí para o litoral, que às vezes fica, não sei, 2, 3 horas a mais de distância, dependendo de qual litoral você vai. E a gente nunca tinha feito uma viagem longa com as crianças, né? Para quem não sabe, nós temos 5 filhos, então imagina viajar de carro com 5 filhos. E a gente fez a viagem em um dia, tanto na ida quanto na volta. Então foi cansativo, mas assim, ao mesmo tempo não tão cansativo quanto eu imaginava. A gente se surpreendeu bastante. As crianças ficaram bem, a gente preparou as crianças muito bem para a viagem, a gente tentou sair cedo, a gente parou para almoçar e a gente evitava ficar parando toda hora, a gente parava só para fazer o pipizinho mesmo. E as bebês, elas ficaram até tranquilas, dormiram bastante tempo na estrada. A gente levou brinquedinhos para elas se distraírem, levamos bastante comida, porque comida sempre dá um gás a mais ali na criança e distrai um pouquinho também. Então a gente levou várias coisas para distrair as crianças no carro. E aí já fica a dica também para outras famílias que vão viajar. Leve bastante atividade para as crianças fazerem no carro, leve muita comida, porque comida sempre é uma distração. E isso foi uma dica da esposa do meu primo. Eu levei várias comidinhas diferentes dentro do carro, vários lanchinhos, umas balinhas diferentes, assim, para eles provarem. Principalmente na viagem de volta, porque eu trouxe umas balinhas e umas coisinhas da Liberdade para eles irem provando, umas coisinhas japonesas, né? E coisas para colorir no carro, tablet, livrinhos, muitas coisas diferentes para as crianças brincarem no carro. E em São Paulo nós ficamos num Airbnb, porque nós somos uma família de 7 pessoas e hotel pra gente é difícil, porque nem sempre a gente consegue um hotel com um quarto só pra família inteira, às vezes tem que reservar mais de um quarto, acaba ficando muito caro, enfim. E aí nós conseguimos um Airbnb que ficou num preço bacana, porque o dono deixou 2 crianças de graça, e aí a gente pagou só 3 pessoas, três, não, eu não lembro, mas enfim, ele abateu ali 2 crianças do valor. E era um lugar bem localizado. A gente ficou no bairro Aclimação, que é um bairro bem legal ali em São Paulo, um bairro assim mais seguro, ali ajeitadinho. Fica perto de uma estação de metrô, apesar de que a gente nem usou metrô, a gente foi de carro, então a gente usou carro. No nosso Airbnb tinha garagem, então isso é uma coisa legal também, se você tá indo de carro, você arrumar um lugar que tenha garagem. E o legal ali do nosso Airbnb na aclimação é que ele ficava muito perto de uma igreja. Então, pra gente, para nós que somos católicos, a gente conseguia ir à missa, foi bem tranquilo. E ele ficava também a cerca de 1,5 km da Liberdade, nosso apartamento. Então, assim, foi muito legal porque o bairro da Liberdade, e fica aí a primeira dica para vocês, foi uma das coisas que a gente queria muito ir e que a gente foi, de fato, porque os meus filhos, eles são doidos com mangá, com anime. Então, assim, eles gostam dessas coisas, esses produtos assim, otaku. E aí eles queriam ir na Liberdade para usar um dinheirinho que eles ganharam de Natal dos avós. E aí eles foram lá e compraram camisa de personagem de mangá, compraram comidinha nas lojinhas da Liberdade. Meu filho comprou um kimono lá de um personagem de mangá também. Eu esqueci o nome do mangá. Gente, como é o nome? Não é One Piece. É um outro mangá aí. Então, assim, fica a dica. Liberdade é um lugar muito legal para passear. Tem muito produtinho legal para você conhecer. Eu tô colocando aqui nos shorts do meu canal alguns vídeos mostrando coisas que eu provei. Eu já coloquei provando o dorayaki, já coloquei provando aquele sorvetinho de peixe da Samanco. Depois acho que eu vou colocar também provando mochi. Enfim, já provei algumas coisas aí que eu coloquei nos shorts para vocês. É, Mas enfim, eu acho que a Liberdade é muito legal para visitar. Mas, o que aconteceu? No dia que a gente foi, estava extremamente lotado. Eu já tinha ido à Liberdade antes, uma vez, quando eu viajei a São Paulo só com meu marido. E eu lembro que era cheio. Mas do jeito que tava no dia que eu fui com os meus filhos, não. Cara, nesse dia tava muito cheio, eu não sei o que aconteceu. Era uma segunda-feira. Eu acho o seguinte, eu acho que apesar de São Paulo
capital, não ser litoral, né, que às vezes fica completamente cheio e conturbado. Pelo menos quando eu era criança eu ia para Guarapari, janeiro era caótico. Mas apesar de São Paulo, capital, não ser, digamos assim, o lugar principal para onde as pessoas vão durante as férias, ainda assim tem muita gente que vai. Porque São Paulo é uma cidade que tem muitas atrações para as crianças, para as famílias, muitas atrações culturais. Então, eu acho que muita gente foi para São Paulo também nessa época. E a Liberdade é um dos lugares mais procurados para ir, para fazer compra. Todas as crianças, jovens, adolescentes gostam de ir para a Liberdade. Muitos restaurantes, cafeterias, lugares assim gostosos para comer ficam lá na Liberdade. Então, o negócio estava muito cheio. Tanto que nós fomos de manhã bem cedo e nós tomamos café na 89 graus Celsius Coffee Station, ou 89C Coffee Station, cada um chama de uma maneira. Depois eu vou falar pra vocês como que foi 89C Coffee Station. Mas nós tomamos café lá e em seguida o nosso plano era passear pela Liberdade. Só que a minha neném tava muito irritada, ela não ficou muito tranquila na viagem, ela ficou irritadiça, assim, não gostou muito. Aí meu marido falou, ó, eu vou voltar pro Airbnb com a nenenzinha e você fica aí com os outros. Aí eu fiquei com os meninos mais velhos, né, os 3, e mais uma de 3 aninhos no carrinho, que ela já é maiorzinha, ela presta atenção nas coisas e fica bem feliz no carrinho, ela não ficou chorando. E aí eu fui passeando aí com os 4 na Liberdade, lotado. E aí o que aconteceu? A gente já foi, assim, com uma ideia daquilo que a gente queria. E isso é uma coisa legal também. Faça uma listinha, olha na internet os produtos, as resenhas, os vídeos no YouTube e faça uma listinha daquilo que você quer comprar, daquilo que você tem interesse. Porque senão você vai chegar na Liberdade e você vai ficar assim, perdido. Meu Deus, pra onde que eu vou? Que loja como? Então, se você tem uma lista de quero comprar tal e tal, tal comida, quero comprar matcha, quero comprar chocolate de não sei o quê, eu gosto de balinha, então quero comprar balinha diferente, quero comprar, sei lá, se você quer comprar um produto, eu quero comprar um bonequinho. Você vai traçar exatamente as lojas que você precisa ir para comprar esses produtos, tá? E foi isso que a gente fez. Os meninos compraram algumas balinhas, algumas coisas assim, logo na primeira loja que a gente entrou, porque a gente sabia que com a quantidade de pessoas que estava lá, a gente não ia conseguir ficar entrando em tudo que é loja. Então, na primeira loja que a gente entrou, a gente já comprou. Dizem que tem algumas lojas que são mais baratas, outras um pouco mais caras, mas assim, olha, da maneira como estava lotado, a gente não animou ficar indo de loja em loja. Agora, claro, se não tiver tão cheio, vale a pena dar uma pesquisada e ir em outras lojas. Mas você tendo uma listinha já fica mais fácil, porque você vai direto no produto, pega ali e já evita confusão. E a gente foi também além de ir nessas lojinhas de doce e tudo, a gente foi no Sogo Plaza, que é uma espécie de um shoppingzinho pequenininho ali, um prédio comercial, que tem vários andares de lojas, várias lojinhas com produtos otaku, camiseta, bolsa, arquinho, mangá, anime, enfim, um monte de coisa. Muita coisa, coisa pra games, enfim. E aí meus filhos já sabiam mais ou menos o que eles queriam, eles compraram lá, minha filha e a minha outra filha, as duas meninas compraram umas camisetas com uma personagem, meu filho comprou o kimono lá que ele queria, eu comprei um arquinho assim de orelhinhas, tipo kawaii, pra minha outra filha de 3 aninhos, e foi isso, foi bem legal o passeio, apesar de que foi cheio. A gente passou em frente ao da Liberdade, pra quem não sabe, o bairro da Liberdade tem um sim, que na verdade é uma espécie de loja de conveniência coreana. Na Coreia eles chamam de Seul e aqui no Brasil abriu na Liberdade. Então, muito bem, São Paulo é a primeira cidade do Brasil que tem um e a gente passou lá, só que na segunda-feira eles ficam fechados. Aí a gente postou uma foto com o cu atrás, escrito assim, fomos ao cu, mas estava fechado, tomara que amanhã o cu se abra. Ai, gente, desculpa pelas piadas quinta série, mas enfim. O meu vídeo não é para menores de 18 anos. Toda vez que eu vou postar vídeo, eu marco lá que não é para criança, não é para o YouTube Kids. Então, né, estamos todos na faixa etária adequada aqui, né? Somos adultos, posso falar essas brincadeiras bestas. Mas, enfim, aí os meninos tiraram foto lá em frente do... Não sei se é bom ou não, aí assim, quem já visitou vai saber dizer melhor, mas fica num shopping, acho que é Galeria Imperial, é um outro shoppingzinho que tem lá. E, enfim, vale a pena ir lá para tirar uma foto na frente, fazer uma graça. E, enfim, foi isso. A Liberdade foi um passeio muito legal.
Só estava muito cheio. Mas eu ainda fui na Liberdade sozinha e caminhando ali, fazendo uma caminhadinha, um exercício. Ainda foi outras 2 vezes, porque eu queria muito ter uma desculpinha pra ir lá fazer alguma coisa. Ah, e no dia que nós fomos à Liberdade, o nosso plano era ter almoçado no Eat Asia da Hello Kitty. Mas, gente, não tinha espaço pra uma mosca lá. Eu cheguei, e aí eu perguntei na porta, porque eu vi que tava cheio ali logo na entrada, e aí eu perguntei pra moça, eu falei, tem lugar pra sentar? Precisa fazer reserva? Como é que é? Ela falou assim, não, lá no fundo tem lugar, tem lugares preferenciais, pode ir. E lá fui eu de carrinho com as crianças lá, cheguei lá no fundo, lotado, um monte de gente sentada em tudo que é lugar preferencial, entendeu? O pessoal tava cagando. Eu falei, gente, não tem lugar, não tem condição da gente comer aqui, uma fila gigantesca, sabe? Gente, desculpa o corte, vida de mãe. Meus filhos estavam lá brigando, eu tive que ir lá interferir. Mas tá tudo bem. Enfim, a gente foi, tava lotado a It's Asia Hello Kitty. E aí eu falei, cara, eu vou voltar pro Airbnb e vou pedir pelo iFood. Porque não tem condição, não teve como aproveitar a experiência. Então, sim, isso foi um ponto negativo. E aí a gente pediu pelo Airbnb e a comida chegou rápido, tava gostosa. Enfim, e rendeu bastante, assim, tipo, sobrou bastante yakisoba, sobrou gyoza, que a gente comprou também, enfim, sobrou bastante comida, então, assim, é bem servido, até porque macarrão, yakisoba, essas coisas enchem um pouquinho. Enfim, valeu a pena a experiência da gente ter pedido pelo iFood, porque os meninos comeram uma comida com a qual eles não têm costume, né? E foi isso. Agora eu vou falar, um lugar que eu queria ter ido na Liberdade e que me decepcionou um pouco foi a We Coffee. Vou começar a falar das cafeterias que eu fui. Eu queria muito ir em alguma cafeteria na Liberdade. Que eu sei que lá tem várias. Tem a Kazuo Cake, tem a 89C Coffee Station, tem a We Coffee e tem várias outras cafeteriazinhas lá, mas enfim. Essas eram as principais que eu queria ir porque elas são muito hypadas, todo mundo fala, aquela coisa toda. A 89C Coffee Station tava muito cheio, porque foi nesse dia que a Liberdade estava completamente lotada, então tava cheio pra caramba, foi difícil achar um lugarzinho lá, mas nós achamos um lugar pra sentar lá no último andar da cafeteria, que eles têm vários andares lá. Achamos um lugar pra sentar, e aí tinha fila pra pedir e tal, tava um pouco cheio, mas assim, conseguimos comer e tudo. E assim, a vitrine tava muito bonita, muito convidativa, as coisas grandes, com cara apetitosa, sabe? E as comidas que eu pedi estavam muito gostosas. Eu pedi um hot roll. Hot roll não, gente, eu tô doida. Hot roll é de sushi. Eu pedi um New York Roll, que é aquele rolo feito de massa folhada, sabe? Aquele negócio assim, redondinho, feito de massa folhada. Um New York Roll de pistache. E aí o recheio dele, ele é doce, ele é gostoso, ele é bem recheado, porque vendo os vídeos na internet eu tinha a impressão de que não tinha muito recheio, mas ele tem bastante recheio, você vai mordendo ali, vai saindo aquele recheio de dentro. E por cima tem uma casquinha ali de chocolate, com um pouquinho de pistache. Tava muito gostoso. E eu pedi também uma bebida, não me lembro agora, acho que foi um... Gente, minha cabeça tá péssima. Foi uma bebida fria, de café, acho que era tipo um cappuccino gelado. E tinha bastante chantilly, acho que até demais, poderia ter tido um pouco menos chantilly e mais bebida. Mas tinha muito chantilly em cima, tanto que depois, quando eu terminei a bebida, eu ainda tive que misturar ali o gelo com o chantilly pro chantilly ir derretendo com aquele caldinho de café que tinha sobrado no fundo, e eu consegui beber aquele chantilly, porque era muito chantilly. E eu ainda peguei chantilly de colherada e dei para as crianças comerem, porque eles queriam. Mas estava gostoso, apesar do excesso de chantilly. Acho que poderiam ter pensado em reequilibrar melhor, mas estava muito gostoso. E a minha filha comeu um croissant com recheio de chocolate, que, gente, explodia chocolate dentro daquele croissant, uma coisa maravilhosa. Eu não lembro o que os meus 2 filhos mais velhos comeram, mas enfim, as crianças todas gostaram das comidas que eles pegaram, acharam que estava muito gostoso. E o meu marido, ele disse que o dele não tava assim a melhor coisa do mundo, que ele já provou, mas que tava gostosinho. Então, assim, acho que meu marido foi o único que não gostou tanto. Mas é uma questão de gosto pessoal aí, assim. Ruim não estava, porque assim, para um doce tá ruim, gente, a pessoa tem que se esforçar muito. Normalmente doce é gostoso. Mas eu gostei, assim, achei tudo muito bom, a vitrine muito bonita, enfim. Claro que foi no início do dia. Aí o que aconteceu? Um outro dia já, sem ser esse, no final do dia, eu fui passear na Liberdade de novo com uma filha minha. E chegando lá, eu falei, vamos na We Coffee fazer um lanchinho com a mamãe? E ela, bora! Chegamos na We Coffee.
final do dia. E, gente, a vitrine estava triste. A vitrine estava muito vazia, com poucas coisinhas. Triste. Mas até aí, tudo bem, porque era final do dia, as coisas estavam acabando, entendeu? Óbvio que não ia estar tão vistoso. Só que as coisas eram muito pequenas. O entremê, o tal do entremê do Snoopy, era uma coisa assim, desse tamanico, assim, aquela cabecinha minúscula, assim, de Snoopy, assim. Uma coisinha assim. Minúsculo, minúsculo. E aquilo que deveria supostamente ser maior, por exemplo, um croissant com amêndoas por cima, tava com a cara murchinha, assim, baixinho, sabe? Sendo que na 89 C Coffee Station, os croissants tinham uma aparência grande, assim, sabe? Bonita. Repito, vou dar um desconto porque era final do dia na WeCoffee. Mas, independente de ser final do dia, as coisas não estavam muito convidativas. O croissant estava murchinho, o Snoopyzinho era minúsculo. Porque na 89 C Coffee Station, ela fica perto da WeCoffee. Elas ficam ali mais ou menos na mesma rua. A WeCoffee fica mais para baixo e mais para cima, logo na esquina, é a 89 C Coffee Station. Quando eu saí da WeCoffee, eu subi, passei em frente à 89 C Coffee Station, que eu olhei, bati o olho, ainda tinham algumas coisas na 89C e as coisas estavam muito mais bonitas ainda, apesar de ser final do dia. Tem uma vitrine bem na esquina da 89C Coffee Station, onde tinham várias coisas muito bonitas ainda, uns hot rolls gigantão assim. Então, de modo geral, eu achei meio decepcionante a WeCoffee, porque o que tinha lá não estava muito bonito e muito convidativo. Mas não tô falando que é ruim. Eu não vou aqui falar que é ruim porque eu nem provei, mas assim, visualmente não estava convidativo para mim, é minha opinião, tá? Eu não tô denigrindo a imagem da empresa, nem querendo dizer que não vale a pena, que não compensa. Não, porque eu nem fui lá. Assim, para falar a verdade, eu entrei, fiquei meio decepcionada e fui embora. Achei que não valia a pena, porque, cara, o Snoopy era muito pequeno. E assim, as coisas lá são carinhas, tá? Eu vou dizer, o que eu pedi na 89C Coffee Station não foi barato, mas foi na faixa de preço de confeitarias. Aqui em Brasília tem confeitarias também muito boas, tem pelo menos umas 2 confeitarias muito boas perto da minha casa. E não é barato. Às vezes, numa confeitaria, uma fatia de bolo custa R$20, um doce custa 18, 20, 21 reais. A 89C Coffee Station tava nessa média. E tava uma delícia. A WeCoffee, ela é um pouco mais cara ainda do que esse valor aí. Tem coisas aí de R$18, de R$20, tem, mas tem coisa lá de 29, de 32, tem comidas lá um pouco mais caras. E tava tudo muito pequeno. E aquilo que supostamente deveria ser grande, que era o coração, tava murchinho e pequeno. Então, assim, foi por isso que eu fiquei decepcionada. Mas, assim, gente, isso é uma visão totalmente pessoal, tá? Não tô querendo denegrir a imagem da empresa, eu tô falando da minha percepção como cliente. Então, assim, pra mim não valeu a pena. E outra coisa também, a 89C Coffee Station eu achei muito bonito, assim, um lugar, assim, muito acolhedor, assim, bonito o lugar. A WeCoffee, eu sei que eles têm uma proposta de algo moderno, futurista, assim, né? E nos vídeos que eu assisti na internet parecia que era um lugar amplo, bonito, moderno, claro. Quando eu cheguei lá, além da loja ser bem menor do que eu imaginava, pelo menos na entrada ali, eu não sei se tem outros andares para cima, deve ter, mas pelo menos na entrada da loja ali da Liberdade, eu achei um pouco pequeno. E tinha umas paredes lá que estavam assim, meio cinza, gasta, assim, que não sei, parecia que tava reformando, que tava só no reboco. Eu não sei se tava mesmo ou não, mas assim, eu vi umas paredes cinzas esquisitas, um lugar lá que eu não sabia se era um lugar de descanso dos funcionários ou se era gente esperando para receber comida, porque, sei lá, tava por trás daquela parede lá, com um negócio de vidro. Muito esquisito, um ambiente esquisito. Então, assim, eu não gostei, tá? Mas assim, é só minha opinião. Pode ser que você vai e você goste. Que mais? Deixa eu tentar lembrar aqui. Enfim, o vídeo já tá indo para 20 minutos, então vou tentar resumir. Nós fomos em outros passeios lá bem legais. Nós fomos no Museu do Ipiranga,
que é maravilhoso, gente. O Jardim do Museu do Ipiranga é linda, coisa da realeza. O Museu do Ipiranga por fora, se você for só por fora, você vai achar incrível. Por dentro tem muitas obras de arte, é maravilhoso. Foi muito legal, um dos melhores passeios que a gente fez. Só que o Museu do Ipiranga a gente foi num dia, acho que era numa quarta-feira, um dia em que era gratuita a entrada e tava com uma fila gigantesca que o meu marido ficou assim umas 2, 3 horas na fila, em pé, e eu brincando com os meus filhos e passeando com eles, tentando passar o tempo até a gente conseguir entrar. E fica a dica, tem fila preferencial, só que a gente não sabia, a gente descobriu quando a gente chegou lá na frente, porque meu marido tava sozinho na fila, né? Aí quando a gente chegou lá meu marido chegou lá na frente, que ele me ligou e a gente encontrou com ele, foi que uma senhora lá viu que nós estávamos lá com um monte de criança, incluindo o bebê, e ela falou: "Vem cá, tem fila preferencial". E aí que a gente descobriu. Mas eu não sei se faria tanta diferença assim. Faria diferença, sim, mas você teria que esperar muito tempo também, porque mesmo a fila preferencial estava cheíssima. Então, não sei se é assim sempre que tem ingresso gratuito ou se foi só nessa época, porque janeiro, férias, então talvez pelo fato de ser férias, a quarta-feira ficou extremamente lotada. Pode ser que outras quarta-feiras não sejam tão lotadas assim. Mas, gente, valeu a pena, porque é de graça. E que lindo aquele museu, viu? Que lindo. E assim, dentro do museu é meio concorrido para ir ao banheiro quando você tem tanta gente como tinha naquele dia. Mas fora do museu, na parte de trás do museu, tem um parquinho bem agradável para as crianças. Tem como se fosse um caminhozinho lá onde você pode fazer uma caminhada, um bosquezinho, alguma coisa assim. E tem banheiros também. E eu achei super agradável a parte de trás ali do museu. Inclusive, teve uma hora que eu fiquei esperando lá, enquanto meu marido estava na fila. Então, é bem bacana. E a gente foi também numa igreja qual é o nome? Na Aclimação, que foi a paróquia. Gente, deixa eu tentar lembrar o nome da paróquia aqui. Paróquia Santo Agostinho. Muito bonita igreja. Acho que vale a pena fazer uma visita se você estiver ali por perto. E nós fomos também no Parque da Ciência do Instituto Butantan, que é muito bonito. É um lugar grande, com bastante árvores, com lugares para você fazer piquenique. Só não tem muita opção do que comer lá dentro. Tem uma cafeteriazinha pequena e tem um lugar lá onde ficam alguns food trucks, mas bem pouquinho. No dia que a gente foi, tinham só 2 para fazer uns lanchinhos. Mas assim, você pode levar comida para lanchar lá dentro. E foi muito legal. Tinha um museu da microbiologia onde as crianças podiam olhar microscópios, ver vírus, bactéria, um monte de coisa. Tinha o serpentário, onde você via serpentes ali mais do lado de fora mesmo ali. Era como se fosse assim, um grande buraco no chão e tinham serpentes espalhadas por lá. Mas não tinha uma cúpula, não tinha nada fechando. Era realmente uma área aberta ali, só com uma parede bem grande que dizem que as serpentes não conseguem subir. E você via serpentes assim no meio da pedra, do piso, da grama que tinha lá no serpentário. E tinha também um lugar onde tinham répteis. Répteis? Acho que anfíbios, sei lá. Tinha de tudo. Tinha sapo, tinha cobra, umas cobras, gente, de vários tipos. Tinha uma cobra lá, eu vou tentar botar foto pra vocês aí, não sei se eu vou conseguir. Tinha uma cobra dessa grossura aqui, ó, mais grossa que a minha coxa. E ela tava enrolada, assim, ó. A gente tirou uma foto dela, assim. Ela tava enrolada e acho que dava dormindo, não sei. Porque se aquela cobra se mexesse, cara, eu ia ficar extremamente assustada, tipo, com medo da cobra quebrar o vidro, porque era muito grande a cobra. E tinha um vidrão grosso, óbvio, separando ali. A gente tava só vendo ali a cobra, mas assim, muito grande, muito grande. E ela tava enrolada, a gente não conseguiu ver o comprimento dela toda. Aquela cobra devia ser enorme. Mas tinham várias cobras de vários tipos lá. Cobras menores também, de tudo que é jeito, tudo que é tipo de cobra que você puder imaginar. Tinha uma parte lá onde tinham aranhas, caranguejeiras, aquelas aranhas assim peludona. Tinha uma parte lá onde tinham escorpiões, tinham, que mais? Sapos, enfim. Muito legal. Foi um lugar muito legal. Tinha uma parte onde tinha macacos também. A minha filha, bebezinha, ficou doida. Teve uma hora que o macaco ficou bem próximo ao vidro lá que separava, né, as pessoas. E o macaco começou a comer banana lá em frente ao vidro. E aí minha neném foi lá e ficou... Eu vou ver se eu coloco foto pra vocês verem também. Ela ficou lá se comunicando com o macaco, brincando com ele lá. E aí ela botava a mãozinha no vidro. Aí o macaco botava a mão assim. E ela chegava pra trás. Bichinha. E aí ela ficou olhando assim e falou... A Caco
a Nana, a Caco a Nana, que o macaco tava comendo banana. Então, assim, tem muitas opções de passeios legais para fazer em São Paulo. A gente escolheu essas duas opções de passeio porque, de graça, na quarta-feira, o museu e o Parque da Ciência do Instituto Butantan não é muito caro. Porque tem outras atividades para fazer em São Paulo? Tem, mas são atividades bem caras. Tem parques, indoor, parques de diversões e tudo, mas caríssimos. Tem o Aquário de São Paulo, que dizem que é maravilhoso, mas assim, caríssimo. Para a nossa família de 7 pessoas, sei lá, se o ingresso é R$ 160, R$ 100. Faça as contas aí de quanto vai ficar para 7 pessoas. E às vezes, ai, é de graça para crianças até 5 anos. Beleza, 2 vão ficar sem pagar, mas a gente ainda tem aí outros 3 que vão pagar e mais eu e meu marido. 5 pessoas pagantes já, sei lá, mais de R$ 100 cada um. Fica muito caro, gente, não tem condição. Então a gente procurou fazer passeios mais baratos também. Então fica a dica para vocês, esses 2 passeios são bem legais, tanto o Museu do Ipiranga quanto o Parque da Ciência do Instituto Butantan. E por último, um outro lugar onde a gente foi que a gente gostou muito foi o Jolly Roger Burger, que é a hamburgueria do One Piece, que era um lugar que meus filhos queriam muito ir, porque eles amam One Piece. E lá é bem legal. Eu gostei assim do hambúrguer, eu achei gostoso, eu achei bem servido. Tinha batatinha frita, assim, que tava bem gostosa, bem crocante. Muito melhor do que batata do McDonald's, porque a gente, antes de ir para São Paulo, nós ficamos na casa do meu sogro, e meu sogro comprou McDonald's para as crianças, porque ele gosta muito de comprar para agradar as crianças. E as batatinhas do McDonald's estavam, gente, fria, murchinha, vou falar, viu? Já foi melhor. Já foi melhor o McDonald's. Mas as batatas do Jolly Roger Burger estavam crocantes, quentinhas, gostosas. E o hambúrguer estava bem gostoso, pelo menos o meu. E a sobremesa, assim, para uma família do tamanho da nossa, né, a gente não ia pedir uma sobremesa para cada um, porque ia sair muito caro, a gente já tava também um pouco cheio das comilanças que a gente tinha comido ao longo do dia. Mas aí a gente pediu uma sobremesa só para dividir. E a gente pediu aquela sobremesa daquela maçã. Parece uma maçã azul. Ela é feita com uma casquinha de chocolate, por dentro tem um creminho ali de baunilha e uma compota de maçã por dentro. E aí por baixo uma farofinha de biscoitos. E aí vem essa maçã dentro de um pratinho, num baú. E quando eles abrem o baú, começa a sair uma fumaça. Eu acho que eles devem botar gelo seco ali, começa a sair uma fumaça ali. E eles tiram a sobremesa de lá de dentro. Gente, meus filhos ficaram assim, encantados olhando aquilo lá. E a gente dividiu essa sobremesa para todo mundo ali, pra gente provar cada um pouquinho. E tava muito gostoso. Então é um lugar bacana que eu indico. É muito legal para tirar fotos também. Tem vários lugares ali onde você pode tirar fotos e tal. Então, assim, é um lugar que vale a pena visitar com criança, principalmente quem gosta do One Piece. Porque quem não gosta muito não vai entender as referências, entendeu? Vai falar, uma hamburgueria normal. Mas quem gosta e vê lá o cenário e os lugares para tirar foto vai gostar bastante e vai entender as referências. E é isso, essas foram as principais coisas que nós fizemos ali em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, por favor, deixa o like no vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!